A Daniele coloca o seguinte: eu fui traída várias vezes e hoje me sinto frustrada e não amo mais o marido. Vou me separar. Ô Daniele, ô minha amiga, é o melhor que você faz. Sobretudo nesses quadros de várias vezes. Né? Várias vezes. Eu já vi alguns casos. Se você me perguntar, Felipe, você nunca viu um caso de casais onde uma das partes passa uma boa parte do tempo na imaturidade, fazendo toda sorte de sacanagem, mas mesmo assim o relacionamento continuou e chegou um dado momento que essa pessoa se arrependeu e aí a relação foi catapultada para um outro patamar de muito entrosamento e muita vida? Sim, eu já vi. Agora tá aí uma coisa que a gente não pode generalizar. E olhando para o modo como funcionam as estatísticas, sinceramente, esse é o tipo de coisa que, como ocorre na ordem da exceção, é justamente por isso que eu não costumo incentivar. Né? Porque nesses casos, quando a pessoa vai continuando a relação sendo sistematicamente traída, meus amigos e minhas amigas, ninguém sai ileso de um contexto como esse. Não se sai impune de uma situação como essa. Isso porque uma reincidente constatação de traição vai ampliando a sensação de rejeição, que não em poucos casos isso cria uma estigmatização da autoestima, gerando na pessoa crenças tão negativas sobre ela mesma que abre um quadro de dependência emocional. Ela já se vê sequestrada por tantos sentimentos e sensações que é como se fosse uma frustração imensa de se sentir fracassada, de se sentir incompetente, de não ter se sentido capaz, e dependendo das reverberações da cultura machista que ela tenha se internalizado, como se fosse o papel da mulher ter que ter sido competente o suficiente para manter a fidelidade do marido ou a paixão do marido na direção dela, ela então começa a se culpar porque ela engordou, ela começa a se culpar porque ela fez isso, fez aquilo, e essa torrente de negatividade produz uma fragilidade egóica tal que essa pessoa sai com um transtorno de personalidade dependente dessas relações. Portanto, minha amiga, você precisa ser salva pelo amor próprio. E amor próprio não é sentimento. Amor próprio não é uma sensação momentânea de empoderamento. Meu Deus, eu estou sentindo aqui uma sensação de coragem, de poder, agora eu vou lá e vou separar. Não, meu amigo, o dia que isso acontecer, repreende que isso é uma entidade. Você entendeu? Não é assim que as coisas funcionam. Né? Amor próprio é uma decisão. É uma decisão da consciência partindo de um entendimento que você tenha da situação, como esse, por exemplo. Você teve uma constatação do lado de fora, olha, fui traída várias vezes, tenho aqui o indicativo sobejo de que é uma pessoa que deliberou na direção do seu próprio patamar de imaturidade, e por outro lado eu olho para dentro e vejo que eu sou só frustração e sentimentos negativos e já não tenho nenhuma conexão. Então, baseado nessa constatação, ainda assim, minha amiga, saiba, mesmo com toda essa constatação, na hora que você for lá concretizar a decisão, você vai sentir medo, você vai sentir talvez culpa, mas sem sombra de dúvida você vai sentir insegurança.
Mas nós não somos apenas aquilo que nós sentimos. Nós somos, sobretudo, aquilo que nós decidimos ser. Nós somos aquilo que nós alimentamos. Inclusive, me valendo do que eu falei um pouco lá atrás, hoje aqui, dessa primeira questão que eu refletir aqui, começa a alimentar dentro de você a certeza do amor de Deus. E de que foi um convite do próprio Jesus de que nós não vivêssemos lançando as nossas pérolas aos porcos, lançando aquilo que a gente tem de mais valor para com quem não sabe valorizar. Então, crendo e se apropriando dessa verdade para você, mesmo com medo, mesmo insegura, mesmo com as sensações melindradas, tome a decisão pela fé. A decisão de romper, de seguir o seu caminho. E com o tempo, os sentimentos vão te acompanhando. Porque nesses casos, minha amiga, os nossos sentimentos, eles vêm sempre a reboque. E se a gente esperar a mobilização de certos sentimentos para tomar certas decisões, ou isso nunca acontece, ou acontece de uma forma muito atabalhoada e autossabotada. Como, por exemplo, eu já ouvi alguns casos de: Felipe, eu vou aguardar um momento que eu tiver com bastante raiva, aí eu vou lá e vou terminar. Senhor, querida, não faça isso. Sabe por quê? Raiva passa. E se você tomar uma decisão no calor de uma emoção, quando ela passar, você vai ficar sem sustentação. Porque se foi baseado em sentimento, depois que a raiva passar, a probabilidade de você se arrepender e voltar vai ser muito grande. Ou do sujeito cantar uma pedra para você e te convencer para voltar, vai ser muito grande. Portanto, não é baseado em sentimento, precisa ser uma deliberação da consciência. E minha amiga, minha oração é que você se aproprie dessa verdade como uma decisão em acreditar e dê esse passo na direção da reconstrução de um amor próprio, de uma integridade do seu próprio ser, dos seus sentimentos, dos seus afetos, porque isso, minha amiga, é uma riqueza impagável. Impagável. Não deixe ninguém tripudiar disso. Ok?